Bom dia, gente amada. Como é que vamos? Bom dia, a paz, a luz, saravá, muita axé, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Enfim, vocês sabem que eu sou um espírita ecumenista. E o que seria um espírita ecumenista? A minha base é Kardec, Allan Kardec, porque eu estudei muito e meu primeiro contato com o Evangelho segundo o Espiritismo foi por volta dos 9 anos de idade, quando eu lia o Evangelho segundo o Espiritismo para o Padre Maximis, lá no quarto dele, no Colégio Dom Bosco, em Porto Alegre. Então foi meu primeiro contato com o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, quando eu tinha 9 anos. Já contei em outros vídeos e até em livros eu já contei isso, né? Porque ali é que começa a minha formação, a minha base, né? Eu tinha um destino no mundo, no campo da espiritualidade. Tanto é que mais tarde, lá na frente, eu entrei para o seminário luterano, com recomendação do pastor Breno Dietrich, ali da Paróquia da Paz. Fiz vestibular, exames vocacionais, entrei para o seminário, eles me pagavam tudo. No entanto, eu não estou aqui, dentro da minha comunidade luterana, né, com meus membros fazendo doações para mim, me mantendo com o carro da igreja. Não, eu chutei o balde e saí fora daquela loucura, porque tudo fanático, né? Sabe Antônio para cavalo? Pois é assim, que eles caminham. Digamos, cavalo marchador, vai marchando, mas só não pode olhar para os lados, porque senão perde o foco, né? E eu comecei, ao longo da minha vida, né, usar a minha inteligência para estudar, para tentar entender. Era muito importante tentar entender como é que funciona, né, o mecanismo da fé, o mecanismo da religiosidade. São mais de 10 mil religiões no nosso planeta, então tem que respeitar, né? Católicos temos 1 bilhão e quase 2 bilhões de pessoas, mas nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta, né? Nem 30%, 20 e poucos por cento são católicos. A religião mais predominante no nosso planeta, as religiões mais predominantes e que congregam mais gentes, não membros, mas pessoas, né? Aquelas religiões com filosofia reencarnacionistas, que acreditam que tiveram outras vidas, não importa o nome da religião. Mas, por exemplo, o budismo, o espiritismo, o taoísmo e assim vai, entendeu? Principalmente no mundo oriental, lá para o lado da China, da Ásia, todo mundo acredita em reencarnação. Não tem essa de tu morrer e ficar esperando o juízo final. Não existe. Só aqui entre nós, no Ocidente. Nos países assim, da Europa, da América Latina. Agora, os países que concentram maiores populações são reencarnacionistas, certo? Então é importante tocar nesse assunto. Agora, que horas são? São 4 horas e 22 minutos. Faz uma meia hora que eu levantei e aí a espiritualidade me pediu para mim gravar esse vídeo. Vamos fazer um estudo de caso. Então esse vídeo ele tem o propósito de fazer um estudo de caso.
que é o estudo de caso? A gente também chama de estudo de campo, né? Onde a gente vai, na prática, estudar e tentar descobrir o que está acontecendo, né? Então o estudo de campo ele é mais propenso a descobrir sobre a realidade do que está ocorrendo do que tu ficar analisando por fora, entendeu? Eu sou muito assim, não, tá com problema espiritual, isso e aquilo, traz para mim a pessoa. Então, aconteceu agora essa semana de uma pessoa que é da nação, essa pessoa ele diz, eu sou de nação, eu sou da Quimbanda e também gosto de ocultismo. Bom, eu falei para ele assim, ó, então venha cá, vem aqui para minha casa, vamos conversar. Eu quero conhecer o que tu realmente sabe e o que tu não sabe. E tu tá passando por um monte de problema, talvez eu possa te ajudar como espírita kardecista. Não tão kardecista assim, não tão fanático assim, né? Porque como eu tenho conhecimentos de muitas religiões e estudo essas religiões, talvez eu possa te ajudar, até com correções de rumo, né? Às vezes a gente precisa ter alguém mais velho, mais sábio, que te aponta o que está errado e por que está acontecendo as coisas erradas. E ele veio e ficou de um dia para o outro aqui comigo, na minha casa. E foram o quê? Quase 24 horas nós conversando só sobre espiritualidade, sobre mediunidade, incorporação e tal. E ele tá 9 anos na Quimbanda. 9 anos. Um rapaz jovem. Homossexual. Sem problema. Normal. Mas ele sofreu uma violência por parte do, segundo ele, ex-pai de santo. O pai de santo entrou, quando ele saiu de casa, não sei, ele mora sozinho, né? Ele saiu de casa. Quando ele voltou para casa, dentro da casa dele, estava o pai de santo e mais 2 pessoas esperando ele. Quando ele entrou, fecharam a porta e cagaram ele a pau. Então ele, todo olho roxo, todo arrebentado. Foi assim que ele apareceu na minha frente. E olha só, quando ele disse assim, tá, eu vou aí então, eu realmente estou precisando muito de ajuda e eu senti confiança e os meus orixás estão dizendo para mim conversar contigo, Carlos, e para mim te ouvir. Então tá, a minha espiritualidade também está dizendo para mim te ouvir. E eu tô curioso, quero saber o que está acontecendo. Porque se tu tá há 9 anos na Quimbanda, tu tem axé de cartas, né? Tu tá praticamente pronto. Já era para tu ter tua casa de religião, já era para tu, né? E por que tu tá ainda na mão de pai de santo para cá, pai de santo para lá? Por que não te deram a independência e te deixaram tu construir o teu caminho, né? Por quê? Então tem alguma coisa errada aí. Então vamos conversar, vamos ver. Sabe, gente, que a maioria dos problemas tu só vai realmente descobrir se ficar, se examinar profundamente, conversar muito. Eu aprendi isso nas oportunidades em que eu fui diretor de 4 fazendas de recuperação e de uma clínica psiquiátrica. A clínica psiquiátrica foi lá em Ubatuba. Então, pô, eu era o diretor. Além disso, eu também era conselheiro terapêutico. Eu fazia as triagens, eu fazia as entrevistas individuais e também fazia as entrevistas e as orientações para as famílias em grupos
separados e depois juntando todo mundo. Então, ao longo da minha vida, fazendo esse tipo de trabalho, né, como conselheiro terapêutico e com uma visão espírita da coisa, uma visão de espiritualidade, eu não olho o dependente químico como apenas um doente e viciado e dependente de uma droga. Eu olho o dependente químico, sim, como um doente, mas também eu olho o campo espiritual dessa pessoa. Então, e aí eu tento explicar para essa pessoa. Tu não tem só o problema da dependência química. Tu tem também o problema, talvez, da dependência de algum espírito que te suga. E tu suga dele. Há uma troca. Então tu está completamente viciado, não só na droga, mas na companhia desses espíritos que ao longo dos anos nunca desgrudaram de ti. Essa é a verdade. Então, esse rapaz que ficou aqui comigo quase 24 horas, só conversando, ele todo arrebentado. E ele ganha um benefício do INSS, né? Porque ele tem AIDS. Bom, tu olha pra ele assim, parece que um usuário de crack, mas ele não usa crack. Ele já teve problema com drogas no passado. Mas ele sabe que se ele voltar a usar, ele morre. Porque ele tá na última das últimas. Tanto que foi considerado pela perícia do INSS como incapaz de trabalhar. Só que ele vive nas mãos de pai de santo. Sabe esses pai de santo do mais chinelo? Que quando uma pessoa se aproxima, ele começa a te sugar. Então ele me contou várias coisas. E eu precisava, no final das contas, entregar um resultado para ele, porque ele havia me procurado. E eu havia prometido. No final de tudo eu vou te dar um resultado. Mas primeiro tu fica aqui, vamos conversar. Para mim entender o que está acontecendo. Então, em resumo, gente, o tal pai de santo, esse pai de santo dele, que deu uma surra nele, que fazia sexo com ele, sendo que o pai de santo tinha um namorado oficial, que botou ele numa casa lá caindo aos pedaços, cobrando R$1.000 e a casa não tinha nem porta nem portão. Por isso que de repente ele voltou para casa e encontrou o pai de santo e os outros amigos do pai de santo, filho de santo, sei lá o quê. E deram uma surra nele. Por quê? Porque ele não queria fazer sexo com o pai de santo, como o pai de santo queria. Até porque ele estava em obrigação. Não sei se você sabe o que é uma obrigação. Durante o tempo que durar a obrigação, tu não pode fazer sexo. E muito menos o pai de santo que orientou isso e que segue essas regras não pode fazer sexo com seu filho de santo, né? E aí ele se negou a ser usado sexualmente pelo pai de santo e alegando que, mas eu tô de resguardo, eu tô fazendo eu tô em período de resguardo para isso, para aquilo, e não posso fazer sexo, não posso beber, não posso nada. Não, porque papapá, tu vai abrir uma exceção porque eu sou o pai de santo. Mas não pode, tudo tem regra. E o pai de santo ficou bravo, chamou os caras e deu uma surra nele. Entendeu, gente? Então, o que vocês acham dessa situação toda? Isso é só uma palhinha das coisas que me acontecem, entendeu? E tu tem que resolver e tu tem que ajudar a pessoa. Tu tem que ajudar. E eu ajudei. Jogando na cara delas verdade. Porque pelo conhecimento que ele tem de espiritualidade e tudo mais, era a única solução. Jogar na cara. Ele saiu cabisbaixo daqui, triste, mas só sinto muito, né?